E esse encontro hoje é muito especial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha, eu vou te dizer que é um prazer conversar contigo, estar aqui contigo. E eu acho assim, eu sou um leitor de música, acompanho as coisas, e nada como uma boa entrevista. Sabe? O artista também sente essa diferença, entendeu? Porque a gente ouve, a gente participa de entrevistas onde as pessoas às vezes não têm o menor conhecimento do que a gente está fazendo, às vezes não estão acompanhando, estão muito desatualizadas, às vezes elas não têm nem informações básicas a respeito do trabalho. Então, assim, quando você pega um bom entrevistador que faz perguntas interessantes que você pode desenvolver, isso é um prazer. Eu acho que dificilmente, a não ser que o artista seja muito tímido, né? Sim. Que tem aquela dificuldade realmente de se comunicar, porque fica muito travado e tal. Assim, uma boa entrevista é sempre um grande prazer. Que bom, que bom. E você, as suas são sempre assim. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Então é isso, ó. Estamos celebrando os 25 anos do álbum Amor para Recomeçar, primeiro disco solo do Frejá, e eu tô com essa cópia aqui nas mãos em vinil, uma edição belíssima, lançada pela 3 Selo Rocinante, que está apoiando esse nosso encontro aqui. É um trabalho muito caprichado, né? Eu estava conversando com o Frejá nos bastidores aqui, a parte gráfica ficou linda, encarte, a própria prensagem do vinil, né? Tem as letras, as informações técnicas, um texto do Frejá. Frejá, eu quero, assim, é um trabalho caprichado, bonito, prensagem linda, como eu falei, e a gente não pode esquecer que a música também é o objeto afetivo, né? Nós somos dessa geração, né? Com certeza. Eu acho, assim, eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, o meu contato com o pessoal da 3 Selos, da Rocinante, veio porque eles tinham lançado o primeiro disco do Barão, quando fizeram o lançamento da comemoração do... Depois, lançando o primeiro disco que a gente tinha remixado, inclusive. Uhum. E eu gostei muito e falei para eles, poxa... Aí eu falei, pô, tá muito bonito o trabalho, parabéns e tal. Aí ele falou, cara, a gente gostaria muito de fazer o Amor para Recomeçar. Eu falei, pô, para mim vai ser um prazer, até porque é um disco que nunca saiu em vinil, né? Ele já é um disco da era do CD, é um disco lançado em 2001, né? Então ele não teve nem essa possibilidade de ter o vinil, porque o vinil já era uma coisa que já tinha saído do mercado há um bom tempo. E esse disco é um disco muito especial para mim, porque é o primeiro passo do meu trabalho solo. Foi um disco que teve todo um processo assim, mais profundo, talvez, do que os outros, por ser o primeiro. Uhum. Né? E o primeiro disco, quando, na verdade, por exemplo, você é um artista que está começando, o primeiro disco é aquele descarrego de tudo aquilo que você tinha ali guardado. E, de uma certa maneira, muitos dos primeiros discos são excelentes e o segundo disco sofre um pouco de não ter essa quantidade de músicas represadas, que você, de repente, tem muita coisa para escolher e você acaba tendo muita coisa boa, você até tira coisa boa porque tem muita coisa boa, né? No caso desse primeiro disco, isso aconteceu comigo de novo, porque eu juntei muita coisa que eu tinha de vários momentos, e isso é uma coisa que eu gosto. Eu nunca gosto de fazer disco só com as músicas que eu fiz naquela hora. Eu acho que tem um processo de composição que fica meio que... Ele fica com uma certa cara mais próxima, porque é aquele teu jeito de pensar na época. Porque, por exemplo, se eu fico sem... eu componho uma série de músicas num período, e 6 meses depois é que eu vou começar a fazer outras músicas, cara, a minha cabeça está completamente diferente. Eu nem lembro como é que eu fazia a música antes. É quase que começar do zero. Então, essas zeradas são muito importantes para dar um certo frescor no repertório. E esse disco, o Amor para Recomeçar, foi um disco que eu fui no baú mesmo, procurar coisas, pegar coisas que eu gostava, que eu achava que tinham passado batido pelas seleções de repertório, ou músicas que a gente fez e acabou não achando um lugar para aquilo escoar, e eu achava que agora eu tinha um arranjo na minha cabeça quando eu fiz, e aquela era a hora de fazer. Mas aí eu me vi envolvido num outro conflito, num outro desafio. Na verdade, não é um conflito, num outro desafio, que é
qual é o meu som? Como é que eu sou solo? Porque, sendo compositor de uma grande parte do repertório do Barão e sendo uma pessoa que era bastante presente no processo de criação e produção musical, como me dissociar daquilo e fazer uma coisa que fosse claramente minha, né? Por um lado, tinha uma coisa de uma parte do repertório que facilitava, que foram as músicas que eu trabalhei com o Max de Castro, porque já era um repertório um pouco mais soul, pop, então aquilo já me levava para uma linguagem musical um pouco diferente do rock and roll, do pop rock do Barão. Mas nesse sentido, o Tom Capone foi uma pessoa muito importante no processo de um disco, e o Maurício Barros também. Mas o Tom, principalmente, foi a pessoa que me chamou a atenção para como eu tinha que descobrir qual era o meu som agora. Porque não podia soar parecido. Por mais que eu tivesse todas essas argumentações de que eu era o principal compositor ali, que eu era presente no processo musical, se ficasse muito parecido, sempre ia parecer que eu estava fazendo um disco do Barão sozinho. E não era isso que eu queria fazer, né? Então ele foi muito importante nesse primeiro momento do processo. Toda essa parte gráfica que eu gosto muito do trabalho aqui, agora que eles fizeram, é uma coisa que já vem depois do disco pronto. O grande desafio foi fazer o disco, né? Então o disco começou muito com esse processo, né, de procurar ouvir as músicas. Na verdade, a gente fez uma banca de seleção que era o Tom, eu, Rafael Borges, meu empresário, e o Maurício Barros. E a gente ia ouvindo as músicas e colocando... bom, essa aqui por mim fica, essa aqui por mim fica. E elas foram sendo votadas até ficarem mais ou menos todas essas músicas que estão aí no disco. Então foi um processo mesmo bastante longo de selecionar o material e de fazer isso. E antes disso, a decisão de fazer o disco, né? Que essa decisão é talvez mais complexa do que tudo, porque de repente eu me vi um dia... eu sempre tiro férias no final do ano, eu não costumo trabalhar em Réveillon e coisas assim. E num desses finais de ano eu estava andando no lugar onde eu estava passando férias com a minha família, era uma praia, né? E de repente eu pensei assim, pô, eu vou fazer 40 anos e eu acho que se eu tiver que fazer alguma coisa sozinho, tem que ser agora, porque senão é muito tarde para começar, né? Você começar uma carreira já aos 50, aí o que você vai conseguir? Quando você desenvolver isso com 20 anos de carreira, você já está com 70 anos. É uma idade muito avançada para você estar num momento de ápice de alguma coisa que você fez. Não que você não possa estar, pode estar, mas é mais difícil de você imaginar. Então eu falei, agora é a hora, se eu tiver que fazer, eu já produzi vários discos, eu sou compositor, eu sou músico, eu canto, então eu acho que agora é a hora. E isso foi o que me fez decidir. E aí, por conta disso, eu comuniquei o pessoal do Barão. Isso foi, na verdade, na virada de 99 para 2000. Tá. E aí eu avisei ao pessoal do Barão, olha, em 2001 a gente vai parar, porque eu vou fazer meu disco, né? Então teve um ano aí de antecedência para que todo mundo se preparasse para esse momento de parada, que foi o primeiro momento que a gente parou em 20 anos. Uhum. A gente tinha naquele momento 20 anos de carreira ininterrupta, gravando disco e fazendo turnê. A gente saía de uma turnê e começava outra de um fim de semana para o outro. A gente estava tocando, ensaiando, de repente de um dia para o outro mudava o cenário, mudava o figurino, mudava o repertório, já era outra turnê. Sim. E foi assim durante 20 anos. Né? Então foi uma coisa bacana também, a experiência desse disco, eu parei para gravar. Isso faz a diferença. Pô, muita diferença. E há muito tempo eu não parava para gravar. Foi um barato isso, sabe? Você está completamente focado no disco, no trabalho, no projeto. Foi muito bom.